Tá perdido com do e does? Não se preocupe, você não está sozinho. Você erra porque ainda não conseguiu visualizar de forma clara. Hoje eu vou te mostrar o jeito mais fácil e direto de entender do e does de uma vez por todas. Se você quer parar de tropeçar nesses auxiliares e usá-los com confiança, então fique comigo, porque essa é a última aula que você vai precisar sobre esse assunto. Hello guys, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Leandro e há mais de 15 anos eu ajudo pessoas como você a aprender inglês e aproveitar as oportunidades que surgem. Já deixa o seu like e se inscreva no canal para não perder as nossas próximas aulas. E sem mais enrolação, vamos direto ao assunto. Então vamos para a aula direto ao ponto, sem enrolação. Quando que a gente vai usar do e quando que a gente vai usar o does? Para começar essa aula eu trouxe então uma série de perguntas que eu vou responder durante esse vídeo. Essas perguntas são: como funciona o do e o does em perguntas? Como usar do e does em respostas curtas, afirmativas e negativas? Como funciona do e does nas frases interrogativas? Qual é a diferença entre frases afirmativas e negativas? E como combinar do e does com palavras interrogativas, que são who, what, where, etc. Então a primeira coisa que a gente precisa pôr na mente é que o do e o does são auxiliares. Essas duas palavrinhas são auxiliares. Para que serve um auxiliar no inglês? Serve para identificar em que tempo verbal a gente está falando. Por exemplo, o do e o does são auxiliares de presente. Então, toda vez que você vê uma pergunta usando do ou does, quando você vê uma negativa usando do ou does, você pode ter certeza que essa pergunta ou essa negativa está no presente. Sendo assim, agora que nós sabemos que do e does são auxiliares de presente, vamos tentar responder cada uma dessas perguntas, começando com como funciona o do e o does nas perguntas. O do e o does são auxiliares usados para fazer perguntas no presente. E como que isso funciona? Então, diferente do português, onde a estrutura para fazer a pergunta e para fazer a afirmativa é a mesma, a única coisa que muda é a entonação, o nosso tom de voz, no inglês não. No inglês eu tenho o auxiliar que vai me dizer, que vai me auxiliar a entender que eu estou fazendo uma pergunta em inglês. Nesse caso aqui nós temos o do e o does. Então, toda vez que eu quiser fazer uma pergunta no presente, eu posso colocar o do ou o does no início da minha pergunta. E aí as pessoas vão saber que eu estou fazendo essa pergunta no presente. Então, como que eu uso o do? O do eu vou usar para I, you, o we e they. Para fazer uma pergunta no presente, eu vou perguntar do I, do you, do we e do they. E o does eu vou usar para he, she e it. Para fazer uma pergunta no presente, em inglês eu vou perguntar does he, does she e does it, ok? Então, do para I, you, we e they, e o does para he, she, it. Sendo assim, então, vamos fazer um exemplo aqui agora, né? Levando em consideração aqui, que eu tenho o do I, do you, do we, do they, e eu quero fazer a seguinte pergunta, Você mora em Portugal? Como que eu vou perguntar? Então, para fazer essa primeira pergunta aqui, eu vou precisar o quê? Eu vou precisar do you, porque é você. Então, do you live in Portugal? Do you live in Portugal? Do you live in Portugal? É assim que eu pergunto, você mora em Portugal. Agora, se fosse ele mora em Portugal, perguntando, né? Ele mora em Portugal? Agora já não vai ser mais com do. Por quê? He, she, it, que é ele, ela e isso, né? Eu vou usar o does. Por isso que aqui vai ser does he, ele, live in, mora em, e aqui, Portugal. So, does he live in Portugal? Does he live in Portugal? Então, simplesmente, para eu fazer perguntas no presente, eu vou levar em consideração o do e o does, ok? Se for I, you, we, they, é do. Se for he, she, it, é does. Então, mais uma vez, você mora em Portugal? Do you live in Portugal?
Ele mora em Portugal? Does he live in Portugal? E agora a gente vai responder, a segunda pergunta. O do e o does é usado para responder perguntas de sim ou não no presente. Em inglês nós chamamos de yes, no questions e short answers. As yes, no questions são aquelas perguntas de sim ou não. E as short answers são as respostas curtas. Então, se alguém me pergunta, você mora em Portugal? Eu posso responder de duas formas. Eu posso responder que sim, de forma positiva, e eu posso responder que não, de forma negativa. Então, como que o do e o does entra na resposta? Simplesmente da seguinte maneira. Yes, I do. Então, se alguém pergunta, do you, você responde, yes, I do. Yes, I do, ok? Do you live in Portugal? Yes, I do. Você mora em Portugal? Sim, eu moro. Sendo assim, esse yes, I do, esse do aqui, ele tá fazendo o quê? Ele tá tomando lugar aqui do verbo live. Então, ele toma o lugar de qualquer verbo que foi utilizado na pergunta. Do you live in Portugal? Yes, I do. Se fosse na negativa, do you live in Portugal? No, I don't. O que é o don't? Don't é a negativa do do. É o do mais o not na forma contraída. Então, para responder na negativa, eu vou responder no, I don't. No, I don't. Não, eu não moro. Do you live in Portugal? Yes, I do. Sim, eu moro. Do you live in Portugal? No, I don't. Não, eu não moro. E quando for he, she, it, a única coisa que vai mudar é o uso do does, ok? Então, se alguém pergunta, does he live in Portugal? Ele mora em Portugal? Eu posso responder que sim. Yes, he does. Yes, he does. Sim, ele mora. Lembrando que esse does aqui está tomando lugar do verbo da pergunta. Yes, he does. Sim, ele mora. De novo, does he live in Portugal? Ele mora em Portugal? No, he doesn't. Esse doesn't aqui é o quê? É a negativa do does, né? É o does mais o not na forma contraída. Então, ele mora em Portugal? Does he live in Portugal? No, he doesn't. Não, ele não mora. Então, doesn't é o que eu uso para fazer a forma negativa nas respostas curtas no presente simples. Respondendo a terceira pergunta agora, então. Em frases negativas, usamos don't e doesn't para dizer que alguém não faz algo no presente. Então, eu tenho frases negativas aqui, A primeira é, eu não moro em Portugal. Esse não aqui, ele precisa ser representado pelo auxiliar do tempo verbal. Nesse caso, a gente está falando de presente, a gente está falando que alguém não faz algo no presente. Então, se é eu, o auxiliar na negativa ali, vai ser don't, né? Então, vai ficar I don't live in Portugal. É uma negativa. I don't live in Portugal. Eu não moro. I don't live. Eu não moro em Portugal. I don't live in Portugal. Ok? Por que foi I don't? Porque com I eu uso do. E o don't é a negativa do do. Ok? E aqui eu tenho, ela não mora em Portugal. Lembrando que ela é she. Então, nesse caso, já não vai ser o don't. A negativa vai ser feita com doesn't. Vai ficar she doesn't live in Portugal. She doesn't live in Portugal. She doesn't live in Portugal. Ela não mora em Portugal. She doesn't live in Portugal. Então, para fazer a negativa no presente é simples. Eu vou usar o don't
E eu vou usar o doesn't, que são os auxiliares, para fazer as frases negativas no presente. E será que existe alguma diferença entre frases afirmativas e frases negativas? Porque nas frases negativas eu já vi que eu preciso usar o auxiliar. Só que, o que acontece? Em frases afirmativas ou negativas usando o do, usando o do, nada muda, ok? Eu não vou fazer nenhum tipo de modificação. Então eu tenho aqui, I like soccer. I like soccer. Eu tenho like. E na negativa, I don't like soccer. I don't like soccer. Eu tenho don't, mas o like não mudou. Dá tudo na mesma. Então, simplesmente para fazer a frase negativa, é só eu pegar a frase afirmativa, colocar o don't antes do verbo, que não precisa mudar mais de nada. Eu coloquei o don't ali, tá perfeita a frase. Ok? Agora, no caso do does é diferente porque os verbos conjugados com he, she, it pedem o acréscimo de um S, ok? Ao final, em frases afirmativas. Entretanto, o uso do S não é necessário se você utilizar o doesn't em frases negativas. Então, por exemplo, aqui, eu tenho a frase He likes soccer. He likes soccer. Eu tenho esse S aqui, Deixa eu até sublinhar ele aqui com uma cor diferente. Então, eu tenho esse S aqui, He likes soccer, ok? Agora, quando eu uso doesn't aqui, he doesn't like soccer, eu não preciso fazer nenhuma modificação aqui no verbo, ok? O verbo, ele fica na forma base dele. Por quê? Esse S que está no verbo ali na afirmativa, ele já passou pro doesn't. Então, eu não preciso fazer modificação. A mesma coisa serve para pergunta também. Se eu estiver fazendo uma pergunta com he, she, it, eu vou usar o does no início. Então, eu não preciso modificar o verbo. Eu não preciso encaixar um S no meu verbo, ok? O S, ele só entra nas frases afirmativas. Então, respondendo a mais essa pergunta, né? Se for com do, se for fazer uma negativa com do, não vai interferir em nada, né? Se for I don't, you don't, we don't, they don't, não muda nada. O verbo já vai ficar normal. Agora, da afirmativa para negativa usando o does, eu preciso cortar o S dos verbos. Então, se na afirmativa aqui eu tenho he likes, para ele gosta, se eu for falar que ele não gosta, vai ser he doesn't like. Eu não acrescento o S aqui no final do verbo, ok? Não tem a necessidade de ter um S no final do verbo, porque o doesn't já está me dando a informação ali de que é terceira pessoa do singular. No presente, a terceira pessoa do singular sofre esse acréscimo do S no final, ok? O verbo sofre esse acréscimo. E agora, para a gente responder aqui a última pergunta, o do e o does vai ser sempre a segunda palavra quando uma pergunta no presente começar com uma palavra interrogativa. O que você faz? Onde ela mora? Como eles vão para o trabalho? Com quem você mora? São todas frases que estão começando com pronome interrogativo, né? O que, onde, como, com quem. Sendo assim, eu vou começar essas perguntas com pronome interrogativo e na sequência do pronome interrogativo eu vou usar o do ou o does. Então a primeira pergunta aqui é uma pergunta muito simples, né? O que você faz, que seria com o que você trabalha. Então, para eu perguntar o que você faz em inglês, eu vou perguntar What do you do? O que você faz? What do you do? What do you do? O que você faz? Onde ela mora? Onde ela mora? Where does? Por que é does? Porque eu estou perguntando sobre ela. É she. Where does she live? Where does she live? Onde ela mora? Como eles vão para o trabalho? Como é? How do? Porque é eles agora, é plural, né? How do they go to work? Como eles vão para o trabalho? How do they go to work? How do they go to work? E com quem ele mora, agora eu tenho ele de novo, vai ser
Who does he live with? Esse with aqui no final é o com. Então, para eu perguntar com quem ele mora, em inglês eu vou perguntar Who does he live with? E é dessa forma que nós usamos o do e o does em inglês. Agora eu tenho uma pergunta muito importante. Você sente que aprender inglês sozinho não é para você ou que você não está se desenvolvendo como você gostaria? Se a sua resposta foi sim, eu te convido a conhecer o curso online da Porto ELT. Aqui você escolhe o formato que mais combina com você. Aulas em trio, dupla ou individual. São aulas práticas e comunicativas desde a primeira aula, feitas especialmente para quem quer aprender de forma eficiente, com acompanhamento e feedback profissional. Venha fazer parte da nossa comunidade de fluentes que estão se preparando para aproveitar as oportunidades que a Europa oferece. Para mais informações é só entrar em contato pelo Instagram, @PortoELT. Espero você lá para junto darmos o próximo passo. Agora nós vamos fazer um jogo nos comentários. Escreva uma pergunta com do ou does e a próxima pessoa que passar por aqui vai responder a sua pergunta e vai deixar outra pergunta para a gente continuar a prática nos comentários. Dessa forma todo mundo aprende junto e se diverte. Então, bora lá! Eu tô super ansioso para ver as perguntas de vocês. Thank you for watching. Eu espero que essas dicas tenham te ajudado a entender melhor o uso do do e do does. Não se esqueça de deixar a sua pergunta no nosso jogo lá nos comentários e conferir mais conteúdos aqui do canal. A gente se vê no próximo vídeo. See you! Bye bye!